Vem, Santo Espírito, vem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus hoje te diz que você é mais do que vitorioso, porque eles venceram, diz a palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Você que tem rezado essa semana inteira, pedindo o sangue do Cordeiro pela sua família, pela sua casa. E você que tem ouvido a pregação da palavra de Deus, tem buscado conhecer mais, tantas pessoas que entraram no CTH, no Centro de Formação Hesed, e estão lendo a palavra de Deus, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. A palavra nos ensina que as duas formas de vencer, o sangue do Cordeiro, que representa todos os sacramentos, principalmente o batismo, a confissão, e o testemunho da palavra. A palavra de Deus vivenciada e transformada em vida. Então não basta que nós meditemos o sofrimento de Jesus, o sangue do Cordeiro. Não basta que nós recebamos o batismo e recebamos a confissão, o perdão dos nossos pecados, se nós não transformamos isso em testemunho. A nossa própria vida deve se tornar um testemunho da palavra. Você entende o que diz? Deixa eu ler para você o Apocalipse capítulo 12, que diz esse versículo. Se você quiser, anota. Registra esse versículo, que é um grande aprendizado, que a vitória que acontece na nossa vida e no mundo inteiro é pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Está no Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles venceram, fala de toda a perseguição de Satanás, que aparece como um grande dragão, que persegue a mulher. O Apocalipse está fazendo eco ao Gênesis, quando a serpente tentou a mulher, e Deus prometeu, quando a mulher e o homem caíram, uma nova mulher, que com sua descendência vai vencer e esmagar a cabeça da serpente. Deus fala de uma mulher pura, imaculada, que será inimiga da serpente. E aqui no Apocalipse 12 fala dessa mulher, que representa a igreja, que representa o povo de Israel, mas que acima de tudo representa Nossa Senhora. É um sinal de todos nós, igreja. Nossa Senhora é essa mulher que dá a luz a Jesus, mas também todos nós nos tornamos arca da aliança. Todos nós nos tornamos presença de Jesus. Todos nós vencemos também pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da palavra. Então, aqui no versículo 11 do capítulo 12 do Apocalipse, está dizendo que nós alcançamos a vitória com essas duas coisas. Não basta somente o sangue do Cordeiro, meditar a paixão de Jesus, se nós não estamos dispostos a derramar também o nosso sangue. Se não estamos dispostos também de fazer algum sacrifício. Quando a carta aos Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. O sangue de Jesus foi derramado por mim e por você. E quando você medita a paixão de Cristo, dentro do seu coração cresce um amor. E você fica disposto de enfrentar o pecado. Como diz a carta aos Hebreus, vocês não resistiram ao pecado até o sangue. Às vezes é difícil resistir ao pecado, não é? Mas hoje o Senhor quer nos ajudar a resistir até nas horas mais difíceis. Por isso nós meditamos sobre São José Santos, aquele jovenzinho que quando disseram para ele negar a sua fé, ele preferiu sofrer o que fizeram com ele. Arrancaram a sola do seu pé e fizeram ele caminhar um longo trajeto até ser morto. Mas ele morreu feliz, gritando, viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe. Gente, isso só acontece com pessoas que são apaixonadas por Jesus. E quando a gente medita a paixão de Cristo, a gente se torna apaixonado por Jesus. Hoje eu quero mostrar para vocês mais 3 dores secretas do Senhor. E logo em seguida quero mostrar uma pessoa que se apaixonou por Jesus e sofreu algumas coisas um pouco parecidas com o que Jesus sofreu. Vamos meditar a 9ª dor secreta do Senhor. Olha só, não, calma aí, está na ordem errada, vamos lá. E não precisa colocar ainda não, só quando eu pedir.
Nona dor secreta do Senhor: assentaram-me sobre uma cadeira cheia de pregos agudos, que abriram profundos buracos no meu corpo. Vai já mostrar a imagem, mas antes de mostrar, tenta imaginar Jesus sendo maltratado naquela caverna. Você que está chegando pela primeira vez não sabe, nós estamos essa semana inteira fazendo uma oração de clamor pela libertação da nossa casa, pelos méritos das chagas e do sangue de Jesus. Mas especialmente essa semana estamos revelando 15 dores que foram reveladas por Jesus a uma Clarissa, uma monja Clarissa. Essas revelações foram aprovadas e incentivadas pelo Papa Clemente XII, pelos cardeais da época, e são muito pouco conhecidas. Nós já meditamos 8 das dores secretas, das 15 dores secretas de Jesus, e hoje estamos na 9ª. Essa 9ª dor está falando que no meio daqueles maus tratos que Jesus sofreu na madrugada, antes de ser levado diante de Pilatos, entre essas muitas dores, Jesus foi sentado numa cadeira cheia de pregos, bem pontudos. Obrigaram Jesus a sentar naquela cadeira e esses pregos abriram profundos buracos no corpo do Senhor. Pode colocar a imagem, irmão? Olha só, depois de vários outros maus tratos, fizeram isso também com Jesus. Tenta imaginar você se assentando num lugar cheio de pregos e cravando esses pregos dentro do seu corpo. Se fosse só isso, mas depois de todos os outros espancamentos que fizeram com o Senhor, a seguinte dor, a 10ª: aspergiram as minhas chagas com resina e chumbo fundido e lançaram-me cadeira abaixo. Pode colocar a imagem. Além disso, de colocar Jesus nessa cadeira cheia de pregos, você está vendo Jesus já coroado de um espinho, que não é o espinho da coroação de espinhos que vai ser colocado depois. Esse é um outro momento de zombaria que fizeram com o Senhor. E depois de colocarem coisas derretidas, resina e chumbo derretido, nas chagas de Jesus, empurraram ele para que ele caísse por terra, se machucasse, tendo seu corpo cravado dentro daqueles pregos. Jesus caiu. Gente, tenta imaginar essas chagas do Senhor sendo feridas com chumbo derretido. Tenta imaginar resina derretida dentro das feridas que já tinham sido feitas. Quer dizer, é ferir em cima de ferida. Ferida em cima de ferida, o que representa quando nós ficamos repetindo os nossos pecados e não lutamos para nos arrependermos verdadeiramente. Só um parênteses. Todo o sofrimento que Jesus teve no corpo foi terrível. Mas você sabia que quem está no purgatório sofre mais do que todos esses sofrimentos que nós estamos vendo? Pois é, Santo Tomás de Aquino explica que o sofrimento do purgatório, o menor sofrimento do purgatório, é pior do que todos os tormentos dessa vida, todos os martírios. Pior até mesmo do martírio de Jesus na cruz e em toda a sua paixão. O que Jesus sofreu no corpo não é maior do que o sofrimento do purgatório, mas tem um porém. O que Jesus sofreu na alma, Jesus revelou a Santa Margarida Maria. Desde o momento que ele desceu ao ventre de Maria até o momento de morrer na cruz, Jesus sofreu na alma. Só que no Horto das Oliveiras, Jesus sofreu mais do que em todo o resto da paixão. Por isso o sofrimento de Jesus, você pode dizer que foi maior do que qualquer ser humano que existiu. Porque Jesus não sofreu só no corpo, mas o sofrimento da alma foi muito maior. Porém, quando nós meditamos o sofrimento no corpo de Jesus, nós que somos humanos, nos compadecemos mais, entendemos um pouquinho do grande amor de Deus por nós. A 11ª ferida: para vergonha minha e meu suplício, cravaram agulhas e pregos nos furos da minha barba, já violentamente arrancada. A Bíblia diz em Isaías capítulo 50 que arrancavam a barba de Jesus. Não está no Evangelho, mas está na profecia de Isaías. A barba foi arrancada. Já antes de ele ser levado para Pilatos, isso acontecia. Então, gente, Jesus está falando, já a barba arrancada aos pedaços, eles começaram para humilhar Jesus, para zombar, enfiar agulhas naqueles buracos
onde estava faltando barba, começaram a enfiar agulhas no Senhor e pregos nos furos da minha barba, já violentamente arrancada. Pode colocar a imagem. Olha só que nos ajuda. Você está vendo o trapo imundo em volta dos olhos de Jesus, já são as dores anteriores. Essa coroa que é feita de ferro, que colocaram nas dores anteriores, e agora zombando de Jesus. Pede ao Senhor, fica olhando para essa imagem agora, e diga comigo nessa oração: Senhor Jesus, me liberta de todo espírito de zombaria. Se algum dia eu diminuí do meu irmão, se algum dia eu zombei do meu irmão, se algum dia eu fui instrumento do inimigo para humilhar, para diminuir, Senhor, perdoa os meus pecados. E se um dia fizeram isso comigo, se um dia me diminuíram, zombaram, me humilharam, dai-me também a graça de perdoar como o Senhor perdoou, para que o meu coração seja puro e livre de todo rancor, de todo ressentimento, de todo ódio, porque Jesus estava comigo nas minhas dores. Amém. E gente, agora eu quero terminar esse momento. Quando eu li essas 3 dores de Jesus, a 9ª, a 10ª e a 11ª, eu me recordei de um testemunho de um homem que veio aqui no nosso mosteiro. Nós conhecemos ele por meio de uma página na internet do Padre Paulo Ricardo, onde o Padre Paulo Ricardo contava o testemunho de conversão deste homem. Este homem era um sacerdote dentro do islamismo, que é chamado de imã. Pode mostrar o rosto dele, irmão? Ele se chama Mário José. Eu não sei quantos anos ele tem hoje, já faz uns 10 anos que ele esteve aqui em casa. E o Mário José era um sacerdote muçulmano muito zeloso, muito cuidadoso. Porém, ele começou a buscar mais intensamente conhecer a Deus. E ele lia o Alcorão todinho, várias vezes. E algumas coisas começaram a chamar a atenção dele. Porque falava tão bem de Jesus e porque o único nome de mulher que tinha no Alcorão era o nome de Maria. Não existia nem o nome da mãe de Maomé. E ele começou a ficar inquieto com isso. Inquieto, e sentindo um desejo de conhecer mais. E ele ficou com dúvidas. Até que ele chegou numa parte do Alcorão que dizia: se você ficar com dúvidas, procure a Bíblia, a Sagrada Escritura. E ele pegou a Bíblia, ficou lendo a Bíblia e o Alcorão. E ali ele começou a ter uma experiência com o amor de Deus. Começou a ter experiência e conhecer melhor, até que ele procurou um retiro católico. Mas nem os seus pais e nem os sacerdotes muçulmanos sabiam disso. Quando ele procurou esse retiro católico, ele ouviu as palavras de João, capítulo 1, versículo 12. Disse que essa palavra caiu no coração dele como um bálsamo. Ele disse, nessa passagem está escrito que aqueles que aceitam Jesus, ele lhes dá o poder de se tornarem filhos de Deus. E ele vai dizer, essa palavra mexeu comigo. Porque no Alcorão, nós chamamos o Alá, não é? O Deus dos muçulmanos, chama os seres humanos de escravos. E Alá é o Senhor. Mas o Senhor não pode amar o seu escravo, e nem o escravo amar o seu Senhor. Por exemplo, eu não gosto de ser chamado por alguém, uma outra pessoa, de escravo. Mas quando eu vi aquele versículo, eu imediatamente falei, eu preciso de Jesus, porque eu quero também ser filho de Deus. Foi então que eu comecei a chamar Deus de Pai pela primeira vez. Até então eu não sabia que podia chamá-lo de Pai, assim como fez Jesus ensinando na oração do Pai Nosso. Se você me perguntar, eu não consigo expressar a minha alegria toda vez que eu chamo Deus de meu Pai. Sempre que eu penso que o Criador do Universo é meu Pai, eu sinto uma alegria inexprimível, uma experiência que eu não consigo explicar. Foi aí que eu decidi aceitar Jesus. Presta atenção no que vai acontecer com esse homem. Por que eu estou contando a história dele? O que tem a ver com as dores de Jesus? Ele sentiu uma alegria tão grande ao aceitar Jesus na vida dele e chamar Deus de Pai, se sentir amado por Deus, que isso veio a transformar a vida dele. Nessa época ele estava fora de casa
E as pessoas lá dos sacerdotes que ele convivia, pensavam que ele estava na casa da família. E as pessoas da sua família pensavam que ele estava lá não é sinagoga, esqueci como é o nome, junto com os sacerdotes. Mas quando eles descobriram que ele estava no retiro católico, a mesquita, não é? Quando descobriram que ele estava no retiro católico, finalmente me encontraram em uma casa de retiro católica. Quando meu pai chegou lá, foi horrível. Ele me espancou muito, até sangrar pelo meu nariz e eu ficar inconsciente. Daí, o meu pai me levou para casa e eu não sei como, porque eu estava inconsciente, mas de alguma forma ele me levou. Quando eu voltei a mim, eu estava numa sala pequena, sem roupas, completamente nu, com os meus braços e pernas acorrentados. Eu não podia nem mesmo falar, porque havia pó de pimenta na minha boca, e em meu nariz e em meus olhos. Onde quer que houvesse uma ferida na minha pele, eles também colocavam alguma pimenta para me queimar. Eles fizeram tudo isso porque está escrito no Alcorão, e em mais de 18 passagens, para lutar contra os infiéis. E está escrito em alguns lugares para matar quem rejeita o Islã. O meu pai só estava obedecendo à lei. Durante todos aqueles dias, eles não me deram nada para comer ou beber. Desidratado, eu tentava lamber um pouco de sangue que escorria para molhar a minha garganta. Veio então meu irmão e passou urina na minha boca. Você está vendo, gente, o que uma pessoa está passando porque decidiu aceitar Jesus como seu Salvador? Isso lá na Índia. Ele já veio aqui no nosso mosteiro, deu esse testemunho aqui, mas já faz muitos anos, ainda não existia o exército de São Miguel. E depois de muitos dias sem água nem comida, meu estômago começou a se retorcer e o meu corpo começou a ficar fraco. Eu me sentia como um recém-nascido, sem forças. Cheguei a perder até meu poder de memória. Não conseguia nem mesmo pensar, porque não ter o que comer ou beber, eu parecia um cadáver. Não sei quantos dias eu passei naquela sala, talvez mais de 20. Até que um dia o meu pai entrou na sala e tirou a minha corrente. Ele estava preso por uma corrente. Se eu não me engano, quando ele veio aqui, ele disse que estava preso sentado numa cadeira. E ali ele era maltratado. Por isso eu lembrei do testemunho dele, quando Jesus é preso naquela cadeira, cheia de pregos. O Mário José também ficou preso naquele quarto, naquela cadeira, sendo maltratado, sem nada comer. E ele vai dizer: estava desacordado. O meu pai tirou as correntes para ver se havia vida no meu corpo. Eu estava desacordado, mas ele apertou tão forte a minha garganta que eu não conseguia mais respirar. Quando abri os olhos, então, vi que ele tinha um facão na sua mão. E ele disse: este é o seu último momento, sem misericórdia. Se você precisa do nosso Deus, eu permito que você viva. Mas se você precisa de Jesus, eu te matarei. Eu conheço bem o meu pai e ele realmente iria me matar. Quando eu percebi que aquele era o meu último momento de vida, eu pensei comigo: bem, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, ele voltou. Se eu morrer em Jesus, eu também devo conseguir a minha vida de volta. Pensei comigo que seria um tipo de alegria morrer em Jesus. E me decidi então. E de repente uma luz caiu em minha testa, como uma luz do luar, e eu senti como se fosse um choque elétrico, uma descarga que atravessava as minhas veias, e eu senti uma energia, uma força. De algum lugar a energia passava por todo o meu corpo, e eu não conseguia me controlar. Havia muita força, energia nos meus ossos. Então eu empurrei as mãos do meu pai para baixo e gritei: Jesus! Quando eu gritei, o meu pai caiu com a faca na mão. Eu vou resumir a história. O seu pai caiu no chão de uma forma inexplicável. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Pensaram que o meu pai estava morto e o levaram para o hospital. Ao sair, porém, eles esqueceram de trancar a porta do lado de fora. E eu, mesmo depois de tantos dias sem comer, como um recém-nascido,
fraco, mas nessa hora eu tive uma energia que não sou capaz de explicar. Vesti então as roupas que eram do meu pai e saí e corri para um ponto de táxi, a fim de fugir para uma outra cidade. No caminho, o taxista, que era cristão e conhecia a minha história, comprou-me alguns doces e um suco. E ainda hoje eu tenho, manchou aqui essa parte, contato com o taxista, e ele ainda hoje é um bom amigo meu. Ali eu fui salvo e entendi naquele dia que Jesus estava vivo e está vivo agora, olhando para você agora, te amando agora e dizendo que Deus é o seu Pai. Deus é o seu Pai. Com essa força da experiência de que Deus é o meu Pai, o Mário José teve forças para vencer milagrosamente uma tortura, maus tratos, não de uma pessoa estranha não é de uma pessoa de fora não, do próprio Pai. Como São Francisco, o Pai o rejeitou, mas ele disse: agora eu direi, Pai que está no céu. Ele teve a experiência de que valia a pena sofrer com Jesus para ressuscitar com Jesus, e Jesus se manifestou a ele e o libertou. Você crê que Jesus também se manifesta na vida daqueles que creem, na sua vida, e pode te libertar desse mal que te atormenta? Pode te fazer vencer esse vício, esse pecado? Pode te ajudar a vencer o vício dessa pessoa que você tanto ama e está rezando por ela? Sofra as demoras de Deus. O Mário José sofreu por Jesus. Sofrimentos parecidos com o que Jesus sofreu. Porque o Apocalipse diz que nós vencemos com o sangue do Cordeiro que nos lava, nos faz filhos de Deus, mas também com o nosso próprio testemunho da palavra, que às vezes exige sacrifício e renúncia. Então hoje o Senhor nos convida a iniciarmos o poderoso terço do combate, rezarmos pela nossa casa, pela nossa família, pela libertação do nosso lar, mas acima de tudo, essa força que nos faz vencer o mal é uma experiência do amor de Deus, do amor de Jesus. Peça agora nesse terço do combate que esse mesmo amor de Jesus que encheu de forças o Mário José, que humanamente não era para ter força nenhuma, durante 20 dias, sem se alimentar, sem beber nada. Peça agora ao Senhor que esse amor que o Mário José experimentou, eu e você também experimentemos nessa noite. E que o Senhor possa operar uma grande obra de libertação em nossas vidas, em nossa casa e em nossa família. Convide agora Jesus para entrar na sua casa. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Mais que a vida e mais que as coisas, mais que tudo que existe. És meu abrigo, és meu refúgio, és meu amigo, és meu amor, és meu abrigo, és meu refúgio, és meu refúgio, és meu
meu refúgio,